Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui hoje para meditarmos sobre Nossa Senhora do Carmo. E hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre Nossa Senhora do Carmo e a devoção ao escapulário, né? Vamos entrar um pouco mais nesta devoção, nessa espiritualidade que faz parte do Carmelo. Convido você a fazer comigo o sinal da cruz para começarmos essa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por cada um de nós, por você que está aí na sua casa, pela sua família. E hoje eu gostaria de começar essa reflexão, então, contando uma história de Santa Teresa de Jesus, não da Santa Teresinha do Menino Jesus, mas da grande Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa conta para nós que, desde pequena, a sua mãe ensinou a devoção ao Santo Rosário. Santa Teresa aprendeu, então, a devoção, a amar Nossa Senhora, já com a sua mãe. E, infelizmente, aos 12 anos de idade, Santa Teresa perde a sua mãe, né? Imaginem a dor de uma criança de 12 anos que perde a sua mãe, né? Todos nós, acredito que podemos imaginar o quanto isso seja doloroso e sofrido para uma criança. Teresa, na sua biografia, no livro da vida, no capítulo 1, versículo 7, ela conta para nós, então, este fato, né? O que ocorreu após a morte da sua mãe. Recordo-me de que, quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, ou um pouco menos. Quando comecei a perceber o que havia perdido, fui aflita a uma imagem de Nossa Senhora e suplicava-lhe com muitas lágrimas que fosse ela a minha mãe. Então, Nossa Senhora começa como podemos dizer, essa devoção a Nossa Senhora, né, no coração de Santa Teresa, começa a crescer, em especial com o falecimento da mãe de Santa Teresa, né? Santa Teresa não hesita a recorrer a Nossa Senhora como mãe, como protetora. E podemos começar assim essa reflexão fazendo refletindo sobre a nossa atitude filial em relação a Maria. Eu falei também sobre isso no vídeo anterior e sempre vamos estar retomando, né, este assunto da atitude filial que nós devemos ter com Nossa Senhora. Nossa Senhora é nossa mãe, é aquela que nos acolhe e para crescermos na santidade precisamos recorrer a Nossa Senhora, né? Todos os santos amavam muito Nossa Senhora, porque ela realmente é este caminho para nos levar até Jesus. Nós não podemos amar Jesus sem amar Maria sem amar Jesus. Então, entrando um pouco mais nesta reflexão a respeito do escapulário, gostaria de citar o Papa João Paulo II, que usava o escapulário, né, todos os dias. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, definiu o escapulário como essencialmente um hábito, ou seja, uma veste, né? Nós temos os escapulários pequenos, né? Que é um exemplo do escapulário que está aqui nas mãos de Jesus, nas mãos de Nossa Senhora. Temos o escapulário de tamanho médio, temos um escapulário ainda maior do que este, e temos o escapulário maior ainda, né? O maior de todos, que é aquele que faz parte do hábito de um religioso, de uma religiosa, né, carmelita. No nosso caso, carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Então, ele se torna uma veste. E todos os escapulários têm o mesmo significado, seja pequeno, médio, grande, esse que nós carregamos, né, nós religiosas, tem sempre o mesmo significado. E é isso que eu gostaria de hoje meditar com você. Primeiramente, né, qual que é a história do escapulário? Vamos falar um pouquinho sobre isso de uma forma bem resumida, né, sobre a origem do escapulário. Já há algum tempo, São Simão Stock, que no ano de 1251 era o prior geral da Ordem dos Carmelitas, São Simão Stock já estava pedindo muito a intercessão de Nossa Senhora
para proteger a ordem do Carmelo, que corria um risco de acabar naqueles anos. E um dia, com muita surpresa, né, São Simão Stock, no dia 16 de julho de 1251, ele tem uma grande surpresa. Qual é essa surpresa? Nossa Senhora do Carmo aparece para ele com uma multidão de anjos e não só aparece, mas ela vem até São Simão Stock, né? Aparece para São Simão Stock com um escapulário nas mãos. E ela dá para São Simão Stock este escapulário dizendo o seguinte: eis um privilégio para você e para aqueles que fazem parte do Carmelo. Quem morrer revestido com este escapulário será salvo. Então, esse escapulário que nós usamos nos dias de hoje, né, a origem dele vem realmente de Nossa Senhora. Nossa Senhora que dá um escapulário para a Ordem do Carmelo. E depois, com o passar dos anos, né, a devoção do Carmelo ela se expande, a devoção ao escapulário ela se expande, né, para toda a igreja, para todo fiel que quer usar o escapulário, que quer essa proteção maternal. E uma dimensão que nós então podemos perceber em relação ao escapulário é que Maria quer, com o escapulário, vestir os seus filhos. Né? Você que é mãe, você sabe muito bem, né, a preocupação que você teve quando o seu filho ou sua filha nasceu, a preocupação em vestir bem o seu filho ou a sua filha, né, em se preocupar se ele estava com frio ou se ele estava com calor, se aquela roupa estava suficiente. Quantas vezes você, mãe, até mesmo você, pai, levantou de noite para ir cobrir o seu filho, né, colocar um cobertorzinho ali para esquentar mais aquele corpinho. Então, Nossa Senhora, quando ela dá para nós o escapulário, é nesse sentido, né, de proteção, nesse sentido realmente maternal. A mesma atitude que a mãe tem com o seu filho, com a sua filha, Nossa Senhora tem também conosco. E nós podemos até mesmo citar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 7, quando Maria dá a luz a Jesus. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, a primeira atitude que Nossa Senhora tem, né, uma das primeiras atitudes com o menino Jesus é vestir Jesus, né, envolvê-lo com faixas. Então, o escapulário é aceitar, carregar o escapulário, usar o escapulário, é aceitar Maria como mãe, é aceitá-la, né, como companheira, aceitar Maria como mãe, como exemplo das virtudes que nós também devemos praticar, né, e a deixar ser acompanhado por esse carinho maternal, né, por essa presença de Maria. E Maria fala, então, quando ela dá esse escapulário para São Simão Stock, ela fala também da salvação, que quem morrer com o escapulário será salvo. O que significa isso, né? Seria muito simples, muito fácil, então vamos agora distribuir, né? Vamos distribuir o escapulário para todas as pessoas do mundo inteiro e todas elas serão salvas. Não é muito por aí, né? O escapulário, ele também tem certas exigências. O escapulário, ele é um auxílio para a nossa vida, né? Não significa que usando o escapulário eu já estou salvo, né? Já estou salva. Não, porque senão ele se torna uma simples devoção, uma mera devoção, no intuito de obter a salvação, né? Como uma superstição, como um amuleto. E o escapulário não é isso, não é superstição nem amuleto. O escapulário, ele é um auxílio que Nossa Senhora nos dá, porque ela percebe, ela vê, né, que os seus filhos são incapazes justamente de se salvar por si mesmos, né? E realmente, eu não sou capaz de salvar a mim mesma, acredito que você também pense dessa maneira, né? Quantas vezes nós vamos diante de Deus, diante da Virgem Maria e falamos, Senhor, né, olha as minhas incapacidades, eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, os meus limites, os meus pecados. Então nós precisamos da graça, do auxílio divino para sermos salvos. O escapulário, ele tem também uma outra dimensão, né, que é a dimensão do trabalho. Nós, né, religiosas, então, ou
religiosas, né, que carregamos o escapulário, vocês percebem que o escapulário cobre todo o nosso corpo, né? Ele protege a veste que nós carregamos por debaixo do escapulário, protege de rasgar, de sujar, né? Então ele tem essa dimensão do trabalho. E Nossa Senhora dando para nós o escapulário significa que ela quer também proteger a nossa alma, né? Proteger a nossa alma das imundícies do pecado, né? Proteger do desânimo, da falta de confiança em Deus. E nas próximas reflexões que nós faremos, nós vamos falar um pouco mais, né, quais são essas exigências do escapulário, né? São exigências simples que todo fiel cristão deve já viver, e o escapulário vem nos relembrar. Uma outra dimensão muito bonita, muito importante do escapulário é que o escapulário significa se revestir interiormente de Cristo. Olha que lindo, né? Eu, usando o escapulário, eu me deixo vestir por Nossa Senhora e me revisto interiormente de Cristo, né? Muito bonito isso. Então, resumindo, essa veste dada a São Simão Stock por Nossa Senhora, ela nos lembra a promessa da sua ajuda materna para todos aqueles que carregarem o escapulário. E São João Paulo II, ainda, numa carta no ano de 2001, ele diz o seguinte: aquele que se reveste com o escapulário faz a experiência da presença doce e materna de Maria, no engajamento cotidiano de se revestir interiormente de Jesus Cristo e de o manifestar de uma maneira viva em si, para o bem da Igreja e de toda a humanidade. Então, gostaria que vocês guardassem isso no coração. São João Paulo II disse: aquele que se reveste do escapulário faz a experiência da presença doce e materna da Virgem Maria. Você, meu irmão, minha irmã, que carrega o escapulário, que usa o escapulário, eu mesmo, será que nós fazemos essa experiência cotidiana dessa presença doce, materna de Maria? Será que nós estamos nos deixando nos revestir da presença de Cristo? O que é revestir da presença de Cristo? É viver os mesmos sentimentos também de Jesus, amar como Jesus, pensar como Jesus, perdoar como Jesus, ter as mesmas atitudes que ele teve. Claro que não vamos conseguir de um dia para o outro, Isso é um caminho, é um processo. E você que não usa o escapulário, será que você não gostaria de ter esse escapulário com você, para ter essa presença doce, materna de Maria? Claro que não é uma obrigação, não é todo cristão que usa o escapulário, e não é realmente uma obrigação, é um auxílio para vivermos a graça de Deus, para vivermos a graça do nosso batismo. Podemos também fazer a experiência dessa presença doce e materna de Maria de muitas outras formas, A espiritualidade carmelitana, que é o que nós falamos aqui, usa o escapulário que foi dado pela própria Mãe de Deus. Esta exortação, de São João Paulo II, quando ele fala de nos deixarmos revestir interiormente de Jesus Cristo, faz com que a gente se lembre também da graça do nosso batismo. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, diz assim: todos vós que sois batizados, vós sois revestidos do Cristo. Ou seja, o escapulário não substitui a graça do batismo, precisamos ser batizados, E quando recebemos o batismo, nós nos revestimos da pessoa de Cristo. E o escapulário, ele vai nos ajudar. Então, nesse sentido, o hábito, a veste, o escapulário dado por Nossa Senhora, São Simão Stock, não substitui a graça do batismo, ao contrário, ela nos ajuda no nosso cotidiano, ela ajuda o fiel, o cristão, a trabalhar cotidianamente para a sua salvação, confirmando cada dia, se conformando cada dia à vontade de Deus, vivendo as ações de Deus, deixando o Espírito Santo agir
na sua vida. E São João Paulo II, ele nos diz ainda que a piedade em relação a Maria deve constituir um hábito, quer dizer, uma orientação permanente da própria conduta cristã, que é alimentada da oração e da vida interior, da prática frequente dos sacramentos e do exercício concreto das obras de misericórdia espirituais e corporais. Desta maneira, o escapulário se torna um sinal de aliança e de comunhão recíproca entre Maria e os fiéis. Então, como eu falei, não é simplesmente usar o escapulário, mas é viver o nosso batismo, é viver os sacramentos. Quais são os sacramentos? O sacramento da Eucaristia, comungar. Neste momento não podemos, muitos de nós somos privados da comunhão, mas podemos assistir à missa pelas redes sociais, fazer a comunhão espiritual, o sacramento da confissão. Quanto tempo faz que eu não confesso, que você não confessa? Precisamos de uma confissão regular, Não podemos passar tanto tempo sem confissão, sem receber o perdão de Deus. Então convido você também a refletir sobre isso na tua vida. Se você tem vivido realmente os sacramentos, o sacramento do matrimônio, será que você tem vivido bem este sacramento do matrimônio? Você que ainda não tem o sacramento do matrimônio, procure orientação, procure o seu pároco, procure um conselho para poder regularizar também a tua situação matrimonial. Os sacramentos, eles nos são dados para também nos ajudar, para nos levar à salvação. Então precisamos estar atentos a tudo isso. E gostaria de terminar esta reflexão com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma frase que eu acho de muita ousadia, que eu gosto muito dessa frase. Vocês vão ver como ela é simples e como Santa Teresinha tinha uma intimidade grande com Nossa Senhora. Santa Teresinha tinha dificuldades em rezar o terço. Ela diz nos seus escritos que para ela era uma luta rezar o terço, mas isso não impedia dela ter um relacionamento carinhoso, amoroso com a Virgem Maria. Ela diz assim, em uma das cartas da sua irmã Celina: muitas vezes eu me surpreendo a dizer à Santíssima Virgem: sabeis, ó minha mãe querida, que eu me julgo mais feliz do que vós? Eu vos tenho por mãe, e vós não tendes como eu uma Santa Virgem para amar. Olha que linda esta frase, Santa Teresinha é ousada dizendo isso, Olhando para a Virgem Maria: olha, mãezinha, eu me sinto mais feliz que vós, Sinto mais feliz do que você, porque você não tem uma Santa Virgem para amar como eu tenho, Então olha que graça que Deus nos concede, Ter uma mãe no céu, ter uma mãe que nos acompanha, que nos aconselha, que nos protege. Então deixo para você esta reflexão, em especial essa reflexão: será que eu tenho feito na minha vida essa experiência da presença doce e materna de Nossa Senhora? Cotidianamente, todos os dias da minha vida, Será que eu tenho deixado Maria ser realmente esta presença doce e materna na minha vida? No próximo vídeo nós falaremos um pouquinho mais sobre o escapulário, e deixo com você aí esta reflexão sobre essa presença doce e materna de Nossa Senhora. Que Deus te abençoe sua família, que Nossa Senhora esteja realmente presente na tua casa, no teu coração, e que você não tenha medo, não hesite em pedir sempre a sua companhia, a sua intercessão. Estamos reunidos, sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.